Misturas heterogêneas. Descrição de métodos. O primeiro caso que a gente vai estudar é a atração magnética. No caso, a gente está estudando, falando que ele é atração magnética, também ele é chamado de separação magnética. No caso da separação magnética, o que a gente tem aqui, o que acontece é que um dos componentes da mistura, esse aqui, vocês podem perceber que é uma mistura de sólido-sólido, né, que a gente pode falar assim. Sólido com outro sólido. O que acontece? Um dos componentes da mistura, deixa eu ver isso daqui. Um dos componentes da mistura é atraído por um ímã. Bom, a gente pode ilustrar isso daqui da seguinte maneira, como a gente pode pegar aqui pedaços de ferro, vou colocar aqui exemplo número 1, pedaços de ferro, aquele malha de ferro, né? Mais serragem de madeira. Tá, como é que funciona? Funcionaria desse jeito aqui, ó. Observe aqui na foto, em que você tem aqui o pó de madeira, e junto aqui você tem outro sólido, que são os pedaços de ferro. Quando você aproxima o ímã aqui dessa mistura, o ímã vai atrair apenas um dos componentes, que é o ferro. Se você passar várias vezes aqui, você consegue separar completamente essas duas coisas. Ficou claro aqui a ideia? Beleza aqui. Outro exemplo, vamos lá. Caso número 2. Dissolução fracionada. Isso aqui primeiro foi atração magnética. E agora vamos ver dissolução fracionada. A dissolução fracionada é quando apenas um dos componentes de uma mistura sólido-sólido se dissolve em líquido. Ocorre quando apenas um dos componentes uma mistura sólido-sólido dissolve-se em um líquido. O exemplo que nós podemos colocar aqui é a mistura de areia mais sal de cozinha. Areia mais sal de cozinha, praticamente não dá para a gente perceber a diferença um com o outro. O que a gente faz? A gente coloca esses dois dentro de um copo com água, por exemplo, e misturamos bem. E tenta homogeneizar o sistema. Quando você faz isso, o que acontece? A areia, ela não mistura com a água, ela não consegue se dissolver na água, mas o sal sim. Então o que acontece? A areia vai para o fundo e o sal fica dissolvido na água. E utilizando outro processo, nós vamos estudar, chamado filtração, você consegue separar um do outro. Ficou claro aqui a ideia? Filtração, tá bom. Próximo caso. O que significa isso? Terceiro. Filtração é a separação de um sólido
immiscível, que não se mistura, né, em um líquido. A filtração, o exemplo mais comum que vocês conhecem de filtração é o uso nela, por exemplo, para fazer um café coado. Café coado, você coloca o pó. Como é que você faz? Você coloca o pó dentro de um filtro e joga água nele. A água ela dissolve uma parte do café que vai descendo e a boca fica presa no filtro. Imaginemos um exemplo mais grosseiro aqui para ficar bem claro a ideia. Imaginemos aqui água e água barrenta, que tem areia e barro aqui no fundo. Como é que você faz para separar um do outro? Você utiliza um equipamento chamado funil. Funil simples, assim mesmo. E você utiliza o que nós chamamos de papel de filtro, que nem um filtro de café. Esse papel de filtro, em laboratório, ele é circular. E você dobra ele de tal forma que ele fique numa posição mais ou menos desse jeito. Enrola ele e coloca ele aqui dentro. Você coloca o papel de filtro aqui dentro. Em seguida, você verte o conteúdo desse recipiente dentro daqui. O que ocorre? O que ocorre é que o sólido, a parte sólida, vai ficar preso dentro do papel de filtro. Isso aqui. O sólido fica preso no papel de filtro. E você utilizando outro recipiente, o que acontece? O líquido começa a pingar aqui e consegue separar. Vocês entenderam a ideia? De novo, você tem uma mistura. Concentra aqui. Você tem aqui o sólido, ele fica preso no papel de filtro. O líquido, ele começa a escorrer por aqui. Então você consegue separar a fase líquida da fase sólida que fica presa no papel. Ficou claro aqui a ideia? O nome desse equipamento que nós utilizamos aqui é funil de vidro e nós utilizamos o papel de filtro. Existe um outro tipo de filtração chamado filtração a vácuo. No primeiro caso, meninos, essa filtração, não sei se vocês perceberam, ela depende exclusivamente da gravidade. Dependendo do tipo de líquido e dependendo do tipo de sólido que tem aqui dentro, essa filtração ela pode ser extremamente lenta. Em laboratório, às vezes a gente não tem tempo de esperar essa filtração. Nós utilizamos equipamento chamado, um sistema chamado filtração a vácuo. A filtração a vácuo, como o próprio nome está dizendo, ela utiliza uma bomba a vácuo, fica sugando o ar dentro do recipiente. Funciona desse jeito. Você tem um equipamento chamado Kitasato. O Kitasato, ele é parecido com um Ellermeyer mesmo, mas ele tem essa abertura lateral. E outra coisa, o vidro dele é muito, muito, muito grosso. Significa que ele aguenta variações de pressão muito fortes. Você coloca aqui dentro dele o teu funil. E não é um funil comum, é um funil de porcelana. Bem forte, bem grosso também. Chamado funil de bunker. Que eu esqueci como é que se fala. Está aqui. Funil de bunker. Esse funil, você coloca o papel, o filtro de papel aqui dentro dele e, por sua vez, finalmente verte o líquido que você quer colocar. De novo, pode ser nossa mistura de água com barro. O que acontece? O sólido fica preso aqui e lentamente o líquido vai sendo separado e fica aqui dentro. Aqui se liga a um equipamento chamado bomba de vácuo. Na verdade, é uma filtração comum. A diferença é que na filtração a vácuo você faz o sistema para que a pressão atmosférica de fora comece a empurrar o líquido e seja mais rápida esse tipo de filtragem. Ficou claro o que eu falei aqui? Beleza. Outro caso. Esses casos que eu expliquei aqui são chamados de casos simples. Vamos verificar outro tipo de separação aqui. Quarto caso.